Vamos então dar sequência. Vamos supor que você queira aplicar um filtro que ele troque o título de todas as páginas, mas somente as páginas que estão rodando. É no front-end, já rodando aqui com o site publicado, vamos dizer assim. E não altere nada dentro do painel. Para isso, você precisaria, então, estar utilizando os testes de condições existentes dentro do PHP. Aqui a gente está utilizando muito PHP, mas estamos utilizando mais funções nativas do WordPress. Vamos entender um pouco melhor, eu vou até fazer aqui acima, estas funções aí, né, de comparação, utilizando aí recurso do PHP com WordPress. Vamos criar aqui um define, uma nova constante, que eu vou chamar de, pode ser de P1. Ela vai fazer o seguinte, vamos trabalhar com a validação da verificação, né, da versão do plugin. Então, vou colocar aqui, ó, required version. Pô, a gente utiliza sempre esse required version quando? Quando que eu vou utilizar isso aí? Quando eu quiser verificar a versão daquele usuário. Vamos supor que eu queira setar com que esse plugin meu só vai funcionar da versão 4.0 para cima. As versões anteriores a isso eu não quero que ele funcione e retorne uma mensagem para o usuário. Eu já vou precisar de um teste condicional para verificar essa versão dele. Então, vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero que a versão 4.0 seja a versão de teste. Estou passando ela aqui como parâmetro. Vai executar uma função, né, e vai verificar se ela realmente está a partir da 4.0. Vou fazer isso logo aqui abaixo. Ó. Como que eu faço isso? Vou vir aqui com o meu register activation, que é o parâmetro que trata aí. Activation. Trata a ativação, né, da versão que você estiver utilizando. Activation book, tá joia? Vou pegar o caminho onde ele está, que é o file que vocês já aprenderam, vírgula. Eu vou passar aqui um outro parâmetro. Qual outro parâmetro é esse? Vai ser uma função. Vou chamar ela de p1activate. Ok, geralmente é o nome da função dada para verificar ao ativar, né, o plugin, ele vai executar alguma coisa. Então, para verificar a ativação dele. Vamos fazer aqui então o seguinte, function phone, peone, activation, activate nesse caso ali. Quando ele executar então a ativação, quando o plugin for ativado, ele vai fazer primeiro a verificação. Então vou pegar aqui, vou criar uma variável global, né, vamos chamar ela aqui de WP version. Poxa, mas o que faz a WP version? Ela vai servir justamente para verificar esta atualização aí, esta versão, na verdade, que o usuário está utilizando. E aqui eu vou pegar, então, a minha versão, version compare, e vou verificar se é igual à versão estipulada aqui acima com o phone required version. Eu estou falando que a versão requerida é a 4.0. Então, o que eu tenho que comparar aqui? Eu tenho que comparar, antes de fechar o meu if aqui, ó, eu vou abrir e fechar novamente o parênteses para poder comparar. É um pouco diferente essa estrutura do if de outras linguagens. Tá, joia? Geralmente, nas outras linguagens, a gente faz o seguinte. Eu pego a versão atual. Qual que é a versão que o usuário está? A versão que ele está guardada dentro da minha variável WP version. Essa é a versão, a variável global para a versão que o usuário está. E geralmente a gente faria o seguinte, eu estou verificando se a versão é menor do que esta versão aqui. Ó. Vou até copiar ela aqui. Se ela for menor, vamos supor que eu queira que ele me dê uma mensagem ali falando que ele não pode utilizar aquela versão. Aqui mudou um pouquinho, você não coloca o comparador no meio. Como que eu coloco o comparador? Primeiro eu coloco os parâmetros. A versão em que o usuário está, a versão na qual eu quero comparar, que está setada como 4.0, vírgula, e aqui eu coloco, entre aspas simples, o comparador, que vai ser de menor que mesmo. Então, vou deixar ele aqui. Abro as chaves do meu if, porque assim como na function, o if também tem as chaves. E aqui eu coloco o texto, ou o que eu quero que aconteça, caso a versão que o usuário está seja menor que a versão requerida. Se a versão for menor, eu quero que ele me dê uma mensagem. Como que eu faço para dar uma mensagem? Nós usamos aqui o wp-die. Para executar uma mensagem, posso usar novamente a mesma coisa. Ó. WP-die fale para mim o seguinte. Coloque aqui mais ou menos dessa forma. WP-die não precisa nem ser entre aspas duplas ali, tá joia? Como eu vou fazer
concatenação é interessante que seja, entre aspas, simples agora. Então, este plugin requer, no mínimo, a versão. Eu estou concatenando agora, vou concatenar, por isso eu coloquei entre aspas simples, ponto. Se fosse só um texto simples, eu poderia colocar em aspa dupla, como eu tinha feito no outro. Vou concatenar com o quê? Com a versão que eu estou requerindo, que está dentro da minha constante P1 Required Version. Ponto. E vou concatenar de novo com o resto aqui do texto, do WordPress. Vamos recapitular isso aqui. Eu simplesmente coloquei uma informação falando, este plugin requer no mínimo, opa, está até escrito errado, a versão, qual versão? Que está na minha constante, que é a 4.0. E ele concatenou novamente do WordPress. Quando eu concateno texto com variáveis ou constantes, eu preciso colocar o ponto. Então, funciona dessa forma. Na próxima aula, nós vamos começar então a testar isso aqui. Eu vou ensinar também vocês a fazerem funções para pegar a desativação do plugin. Aqui no Phone Activation, P1 Activate, ele está pegando a ativação. Nós temos também para desativação.